Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre um tema que poucas pessoas entendem. É sobre as bem-aventuranças. Você já leu, tenho certeza, ou talvez não tenha ainda lido, mas entender se faz totalmente necessário, principalmente para você que é um cristão, que já está numa caminhada com Cristo, o que ele quis ensinar. Então essa aula é para isso, para te dar um pouquinho de entendimento ou um pouco mais de entendimento, se você conhece, sobre esse assunto. E ele está em Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. A igreja, alguns cristãos ainda não conseguem passar por uma rejeição nesse mundo. Eles querem justiça humana. Eles querem reconhecimento humano. Quando a palavra, a fala de Jesus é fazendo um apontamento para a eternidade. Nós devemos nos alegrar, que nós devemos regozijar, porque estamos passando por tudo isso. E qual é a ideia que nós temos? É de tristeza, é de de estarmos abatidos porque está havendo uma perseguição, uma calúnia, algum tipo de levante, só porque somos cristãos. Mas o próprio Jesus nos ensina que a atitude ela é diferente. Ela é de alegria. Que bom, a palavra está se cumprindo em nós e através de nós. Primeiro nós vamos falar sobre o significado do monte, do lugar que Jesus escolheu para ensinar as bem-aventuranças. Vamos aprender lições sobre o que Jesus ensinou no Monte das Bem-aventuranças. E a primeira dela é o significado histórico do Monte das Bem-aventuranças. O sermão de Jesus marca o início do seu ministério, definindo o perfil de trabalho que faria com seus seguidores, logo após chamar seus primeiros discípulos. O monte ele foi usado como uma estratégia acústica, onde sua voz seria levada pelo vento para que as pessoas ouvissem. Os princípios centrais do Evangelho estão presentes na pregação de Jesus em seu sermão do monte. Então olha que coisa interessante, né? Olha que inteligência fantástica nisso aí. Jesus escolhe um local por causa da acústica daquele local, por causa do vento. Até nisso Jesus pensou, porque haveria uma multidão. Na época não havia caixa de som, não havia uma forma deles se comunicarem como nós temos hoje, através do WhatsApp, por aí vai, de uma rede social. Então Jesus usa a natureza ao seu favor para que as pessoas que estivessem ali ou que estavam ali pudessem ouvir e entender aquilo que ele estava falando. Então, primeiro ponto importante, o lugar foi estratégico. Foi escolhido estrategicamente. Nada foi por acaso e eu quero dizer para você que continua sendo assim. Nada é por acaso. O segundo ponto importante sobre o local que ele escolheu, o significado profético do Monte das Bem-aventuranças. A postura de Jesus ao se assentar não é por acaso. Todas as vezes que Jesus se assentava era para ensinar.
Isso é porque os mestres do tempo de Jesus tinham o hábito de se assentar com os alunos ao redor enquanto ensinava. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, seus pais o encontraram num templo assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. No Sermão da Montanha, Jesus se revela então como mestre, ele se revelou ali como mestre. E por isso que as pessoas o chamavam como tal. Era por causa do ensinamento, sim, mas também pela postura de mestre que ele tinha. Que coisa interessante. Então, todas as vezes que nós temos que ensinar alguém sobre algo, é algo fundamental, é importante a pessoa parar, sentar, para ensinar algo que alguém precisa aprender. O terceiro significado do local que Jesus escolheu foi literalmente espiritual. Então, o significado espiritual do Monte, né, das Bem-aventuranças. O Sermão do Monte traz os ensinos de Jesus para a vida cristã, ou seja, como Deus quer que vivamos em sua presença. Jesus ensina o sermão com as bem-aventuranças, declarando bênção sobre os seus discípulos e ensinando como deveriam se portar. Depois Jesus completa a lei dada por Moisés no Sinai e neste momento questiona a lei dizendo repetidas vezes: ouvistes o que foi dito? Se ouviu o que foi falado, o que eu disse? E dando suas respostas ao declarar: eu, porém, vos digo. Eu gosto dessas afirmações, das perguntas que Jesus fazia para chamar a atenção, ou da maneira que ele falava. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça, não é? Então, não é só ouvir, mas é entender o que está sendo falado, entender o que está sendo ensinado, entender sobre o momento que ali, seja em 2 ou 3 ou 4 pessoas, aquele momento, entender sobre aquele momento que está acontecendo. Deste modo, Jesus dava uma nova lei, revelada além do que foi dito no Sinai. Depois, Jesus continua seus ensinos sobre a oração, sobre a ansiedade e dá vários avisos para os seus discípulos, no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 5. Então, nós temos aí os 3 significados: histórico, o profético e o espiritual. E nada disso pode ser anulado nos dias de hoje, seja num ambiente de culto, seja numa célula, num grupo pequeno, num aconselhamento, seja no ensino da palavra. Essas 3 coisas precisam serem ensinadas. A história, mas não podemos esquecer daquilo que é profético e também daquilo que é espiritual, porque assim é a palavra. As bem-aventuranças, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando assim: essa pessoa é pobre de espírito, só porque ela é uma pessoa mal educada, ou sei lá, por qualquer outra situação, qualquer uma ação que ela possa ter feito, realizado de uma forma que não vai aparecer uma riqueza na sua dinâmica ali. Então, essa pessoa falou isso é porque ela é pobre de espírito, né? E eu tenho certeza que talvez você, mesmo sendo cristão, você já falou sobre isso. Mas vamos entender sobre o primeiro ponto importante. O que significa isso, ser pobre, ou os pobres de espírito, como Jesus falou. O mestre não falava de uma pobreza econômica, mas exatamente daqueles que conhecem o seu vazio espiritual e a sua miséria moral por causa do pecado. Trata-se de reconhecer que necessitamos da graça e da misericórdia todos os dias. Muda completamente o entendimento.
Pobre de espírito ou os pobres de espírito não é uma pessoa que ela trata as outras pessoas com indiferença, mas é aquele ou aquela que sabe que não existe, que nós somos cheios através da fonte que é Deus, que nós necessitamos dessa presença para que sejamos completos, para que sejamos preenchidos. Então, nós necessitamos da presença do Senhor, nós precisamos de orar, buscar a presença do Senhor, preencher cada dia mais esse vazio através da presença do Senhor e da sua miséria moral, porque nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus desde o início de tudo. E a misericórdia e a graça do Senhor, ela nos alcançou, não é? Então, é isso que significa os pobres de espírito, ser pobre de espírito. O segundo ponto importante são os que choram. Jesus fala, bem-aventurados são os que choram. O que significa isso? Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ok? Então todas as pessoas que elas choram na presença do Senhor, de alguma forma elas serão consoladas pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Mas o que significa isso? Nas bem-aventuranças, os que choram, todos os aflitos, os que sofrem com paciência a causa da justiça divina, que esperam uma intervenção de Deus em algum momento da sua vida, porque humanamente eles não conseguem resolver qual seja o problema. Sofrem, mas não desistem e continuam a praticar o bem, a realizar a obra que o Senhor deseja. O choro que também produz arrependimento para a salvação, mas sobre isso que as bem-aventuranças, sobre os que choram serão consolados, é o que ele quis dizer. São os aflitos que choram, que sofrem por causa da justiça, mas que não desistem de realizar as obras, de continuar fazendo aquilo que lhe foi proposto, que eles têm como responsabilidade. O choro, esse choro também que produz arrependimento por causa de algo, né? E isso também através da salvação. Então, é isso que significa essa parte das bem-aventuranças. Jesus também falou sobre os mansos herdarão a terra. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão aqui nada tem a ver com a covardia, porque não quis brigar, porque saiu correndo, fugiu da briga. Não é nada sobre isso. Não é fraqueza, não fala sobre a fraqueza humana. É a mansidão escolhida, onde se resolve amar o seu inimigo e pagar o mal com o bem. Isso significa ser manso. Nas bem-aventuranças, o manso, aquela mansidão que você está acostumado de ouvir, né? Que é assim, nossa, fulano fala tão manso, né? Nossa, fulano chegou tão mansinho. Não é sobre isso que está falando, mas sobre aqueles que conseguem perdoar os seus inimigos. São aqueles que fogem, mas não são covardes. São aqueles que, não é porque não está falando de uma fraqueza humana, mas aquela fraqueza que eles sabem que Jesus preenche e dá a eles toda a força que eles necessitam para continuar caminhando na vida cristã. O quarto ponto é a fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deseja ser farto? Deseja ser preenchido? Você tem que esperar pela justiça de Deus, porque só ela que preenche. Mas agora eu não estou falando da justiça que vai dar fim, dar cabo aos seus inimigos, porque Jesus quer salvar os seus inimigos. Jesus quer transformar os seus inimigos. Jesus quer fazer como ele fez com Saulo, transformar um grande inimigo em um grande amigo dele, um pregador do evangelho, um propagador do evangelho, aquele que faz com que o reino seja estabelecido. Tantas atrocidades são cometidas no mundo, assassinatos, estupros e tantas outras coisas. Quantos não estão sedentos de justiça?
Quantos pais, quantas mães, né? Estão aí caminhando, esperando por uma justiça humana. O nosso bom rei afirma que um dia serão todos fatos. Deus irá julgar os homens e a sua justiça prevalecerá. Eu sei que tem muita gente que não quer esperar pelo grande dia do Senhor, pelo grande julgamento do Senhor. Eles querem ver agora, em vida, e eles não estão errados. Mas nós precisamos entender que o fato da Bíblia, o fato de Jesus falar, fazer um apontamento para a eternidade sobre essa amplitude da justiça, que quem fez o mal aqui, que não se arrependeu um dia, mesmo que um dia, pela lei dos homens, eles sejam absolvidos, eles sejam inocentados, que eles não paguem pelos seus erros, mas no grande dia, diante do Senhor, eles pagarão. Não haverá dinheiro que possa comprar o julgamento de Deus. O quinto ponto é sobre os misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer alcançar misericórdia? Então pratique a misericórdia sobre a vida das pessoas. Afinal de contas, você é um cristão. Você é um representante do céu aqui na terra. Você carrega um nome que é sobre todo nome. Os misericordiosos são aqueles que se sensibilizam diante da miséria e da necessidade dos outros. Deus promete que os tratará com igual misericórdia, especialmente no último dia. Quantas pessoas estão aí vivendo de uma forma miserável, necessitada, mas eu não estou falando só de alimento, eu não estou falando só de roupa ou de calçado. A Bíblia está falando de uma forma geral. As pessoas estão drogadas. Quando você olha para um mendigo, quando você olha para um drogado, qual o sentimento que você tem? É de misericórdia? Quando você olha para alguém que você sabe que essa pessoa, ela é um bandido, não é? Qual o seu olhar em primeiro lugar? O que você pensa? O que vem na sua mente? O que está no seu coração? Tem que haver um olhar de misericórdia e até orar e dizer: Senhor, salva essa pessoa, transforma essa pessoa, para que ela seja usada segundo a tua vontade, para que ela saia dessa vida pecaminosa, né? Você precisa estender misericórdia para receber misericórdia. É semelhante ao perdão. No sexto ponto, fala sobre a pureza do coração. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um dia um salmista, ele pergunta para o Senhor: Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem habitará no teu santuário, na tua presença? Qual é a resposta que ele tem? Aqueles que são puros de coração, mãos limpas também. Os que têm mãos limpas e puros de coração. Quando nós temos um coração puro, é automático ter mãos limpas, mãos que abençoam, mãos que estendem para declarar cura, restauração, livramento, restituição, para abençoar a vida de alguém, independente da sua religião. Ter um coração limpo é para aqueles cuja vida foi mudada ou transformada pela graça de Deus. Não foi porque simplesmente entrou numa igreja evangélica e ficou ali, mas porque houve uma transformação. Os puros de coração são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que abriram mão da sua velha natureza e se colocaram diante de Deus. Estes são purificados pelo Espírito de Deus e buscam uma santidade, separação. Existe uma aula falando só sobre isso, mas a santidade significa ser separado para uso exclusivo do Senhor. Então todas as pessoas que têm um coração puro
tem uma pureza no seu coração. Eu não estou falando de ser uma pessoa inocente ao ponto das pessoas prejudicarem você. Não é sobre isso. Não é, fulano não tem maldade no seu coração, não é? Então todo mundo faz o que quer com ele, né? E aí, ele é puro de coração. Precisamos entender sobre essa pureza aí. Maldade não deve existir mesmo. Nem esperteza, mas o que deve haver é sabedoria, entendimento, discernimento, para entender sobre até discernimento de espíritos. Isso significa quem está no nosso meio, quem está caminhando conosco, quem está chegando para entrar na nossa vida, quem está falando, discernimento, não é? Então isso não é esperteza, isso vem do Espírito. Então todas aquelas pessoas que são puras de coração, elas têm mãos limpas, elas conseguem abençoar alguém, porque no coração delas tem a bênção. No coração delas não tem a maldição, no coração delas não tem a maldade, no coração delas não tem assim, vou dar o troco. São pessoas que se separam cada vez mais para fazer uma diferença. 7º ponto, fala sobre os pacificadores. Quem são eles? Mateus capítulo 5, versículo 9 ao 10 diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O reino dos céus é um reino de paz. Jesus é o príncipe da paz. Conhece alguém briguento? Conhece alguém que é cristão, que diz assim, eu não levo desaforo para casa? Você conhece alguém que é cristão, que se diz evangélico, discípulo de Jesus, um seguidor? Você conhece alguém que está no altar de uma igreja pregando, cantando, ensinando, e ele é ou ela é um puro confusão? Essa pessoa precisa entender sobre esse ponto muito especial e importante. Ser pacificador. Um cidadão do reino deve ter em si a responsabilidade de promover a paz, pois foram transformados pelo poder do Evangelho e têm em si mesmo a paz de Deus. Quantas confusões não existem dentro das igrejas por causa de irmãos, de pessoas que não conseguem promover a paz, que não conseguem perdoar, que não conseguem separar. Alguns colocam fogo mesmo, alguns até vão lá para fermentar mais ainda. Conhece alguém assim? Ou você é uma pessoa assim? Se você precisa aprender a buscar em Deus, ser um pacificador. Se você conhece alguém, mostre para essa pessoa esse ponto. Indique para ele essa aula. Diga para essa pessoa ficar até o final. Assistir até o final, para que ela possa aprender. Nós recebemos a paz de Cristo. Ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não é? Nós somos embaixadores que levamos a mensagem da cruz, do arrependimento, da restauração, da renovação em Cristo Jesus. 8º ponto fala sobre perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, justiça divina, porque se converteram, porque são novas criaturas, porque abriram mão de uma vida pecaminosa, porque andam agora se separando e agora não são entendidos nem pelos seus familiares, pelas suas famílias, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa extraordinária. Jesus prediz a atitude hostil do mundo em relação aos seus discípulos. Eles seriam também perseguidos.
A promessa para aqueles que sofrem perseguição por amor a Jesus parece ser difícil de aceitar, mas é o que reserva maiores recompensas. Existe uma recompensa dos céus sobre as nossas vidas. Quando nós somos perseguidos, quando você é perseguido, quando você é caluniado, quando preparam toda uma cilada para que você caia e seja destruído. Não se preocupe, declare aquilo que está na palavra de Deus. Você é um bem-aventurado. Os bem-aventurados herdarão o reino. Olha que coisa tremenda. O céu pertence a você. A glória que o Senhor preparou, Ele vai nos levar um dia para que possamos desfrutar de tudo isso. Somente pela fé no Evangelho pode-se modificar o homem inteiro, abrir os olhos espirituais para se poder enxergar além dos conceitos humanos de vitórias e derrotas na nossa vida aqui nessa terra. As bem-aventuranças abordam muito bem esses temas. Nós somos aqueles que Deus escolheu. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Então cabe a mim e a você continuarmos dentro dessa escolha. Em Mateus capítulo 5, versículo 44 diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Abençoe, ore, declare salvação sobre a vida desses. E se um dia ele precisar de você, não dê o troco. Estenda as mãos. Você não precisa colocar dentro da sua casa para ficar lá morando como um amiguinho. Não, não. Você não precisa fazer isso. Mas sabe que está precisando de alguma coisa? Vá lá, seja o primeiro. Ou ainda que você não seja o primeiro, porque alguém chegou na frente, seja o segundo, o terceiro, o quarto, não sei. Estenda as mãos. Haverá uma recompensa, mas não faça só pensando na recompensa. Faça porque você agora é uma nova criatura. Talvez, participando dessa aula, você diga, mas não é tão fácil assim. Mas não é impossível. Pode não ser fácil, mas não é impossível. Tem tantas coisas que você já renunciou. Tem tantas coisas que você deixou de viver para fazer para alguém. Ah, mas é porque eu não tinha entendimento. Ah, porque eu era besta. Ah, é porque eu era isso ou aquilo outro. Não. Você sabe como tem que ser feito. Então vá lá e faça. E ok. E espere que Deus recompensará todas as obras das suas mãos. Como compreender o sentido da palavra vitória? É mais fácil lutar e tentar despojar o seu inimigo. Difícil é se deixar vencer para ganhar. Você precisa pensar nisso. Difícil é se deixar vencer. Sabe aquele momento que parece que o teu inimigo ganhou? Que a pessoa que te percebe ganhou? Aí você fala assim, não vou falar. Não vou abrir a minha boca. Não vou lá. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados são os mansos. Eu não vou, eu vou entregar na mão do Senhor. Muitas vezes é necessário perder para alcançar o êxito. Não há lógica, não há lógica nisso. Há somente fé, porque eu creio que a Bíblia ela é verdade para a minha vida, ela vai se cumprir na minha vida e através da minha vida, ela vai alcançar, de alguma forma ela vai se manifestar. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra, além de ser espiritual, e lógico que ela se manifesta no físico, mas ela é espiritual, e como é que nós vencemos? Nós não vencemos, nós não lutamos, aliás, nós não lutamos e vencemos no mundo físico. Nós lutamos e vencemos no mundo espiritual, através da nossa oração, através do nosso jejum, do nosso posicionamento, de não perder o foco. Só existe foco, uma pessoa ela só tem foco se ela tem algo para realizar. Quero que você aprenda isso. Não existe uma pessoa que não tem nada para realizar, nenhuma obra para fazer, nenhuma responsabilidade em suas mãos, que perdeu o foco. Quando você ouvir dizer, nossa, fulano perdeu o foco, é que essa pessoa, ela só ouviu que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um objetivo para ela, que Deus tinha uma obra para ela, mas ela nunca de fato quis isso e buscou isso, receber das mãos do Senhor esse propósito, esse objetivo, uma obra a ser realizada. Ela nunca buscou. E aí quando você diz assim, fulano perdeu o foco. Perdeu porque se distraiu, porque de fato não tinha algo importante na sua vida. Ou aquilo que Deus falou para ela não era tão importante assim. Ela até achou que era, mas no decorrer da sua caminhada, esqueceu, perdeu o foco, porque já não tinha mesmo nada, e se distraiu. Por quê? Porque se deixou levar, foi buscar outro algo. Não é nem que deixou, nem recebeu aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Para o nosso próximo, devemos reservar somente a mansidão. Para o nosso próximo, devemos reservar somente a mansidão, a compreensão, o amor e o perdão. Fatalmente, aqueles que acham que possuem virtudes espirituais e bondades vindos de si mesmo, não herdarão o reino de Deus, porque tudo isso vem do alto. Isso não é de mim mesmo, não é de você mesmo. Não tem que se esforçar para colocar em prática aquilo que você não tem. Você deve receber do Espírito Santo e então colocar em prática aquilo que você recebeu. É preciso a humildade de reconhecer as suas fraquezas, as nossas fraquezas, e em humildade crer na misericórdia de Deus. E tenha certeza que elas nos alcançarão. Os poderosos usam a força ou o dinheiro para obter tudo o que querem, mas somente os bem-aventurados, dispostos a sofrer por amor ao Evangelho, os mansos e humildes de coração, que ajudam ao próximo, poderão entrar no magnífico e tão esperado reino de Deus. E lógico que aqui está se falando sobre a eternidade, o reino por completo de Deus, viver eternamente com o Senhor. Então, que essa aula possa ter ajudado a você a entender um pouco mais e a colocar em prática aquilo que você já tem, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então, seja pobre de espírito, chore diante do teu Deus, mas não esqueça, seja manso. Tenha fome sempre e sede de justiça, mas a justiça de Deus. Seja misericordioso, que o seu coração seja puro, que você seja um pacificador. Que você entenda que mesmo sendo perseguido, a justiça de Deus é que vai prevalecer na sua vida. Se torne um bem-aventurado e herde o reino de Deus por completo na sua vida, mas não esqueça, trabalhe para que outros que não conhecem a Jesus também possam desfrutar de tudo aquilo que você já tem, de tudo aquilo que você já recebeu, em nome de Jesus. Espero ter te ajudado um pouco mais através dessa aula e eu te espero na próxima, em nome de Jesus.